Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina que eu vou gravar aqui junto com vocês, 24 horas comigo. Eu vou gravar todo o meu dia, então vocês vão acompanhar aí um dia comigo. Como vocês viram aí, eu já tinha acordado, eu tava me maquiando nessa hora. Eu não faço nada muito pesado, tá? Sendo bem sincero, eu só faço um delineado às vezes, tem dias que eu não faço também. Mas às vezes eu faço um delineado, aí passo rímel e blush, só isso. E aí também passo um hidratante na boca, que é como se fosse uma manteiga de cacau, sabe? Só, eu não passo nada além disso, né? Não passo base, não passo pó, porque eu realmente não gosto. Eu não sei nem passar, gente. Eu não uso, nem tenho. E, enfim, só pra não ficar com a cara de sono mesmo. Aí eu tava colocando o meu tênis pra sair e pra escola. E não sei se vocês lembram dos outros vídeos que eu falava que tinha meta de começar a tomar café em casa e tal, gente, mas eu percebi que não é pra mim. Eu realmente não consigo tomar café antes de sair de casa, porque tanto que eu fico enjoada no ônibus, né? Porque eu gosto de ir lendo alguma coisa ou fazendo Duolingo, né? Que é o inglês e tal. Então eu prefiro não comer nada quando eu saio de casa. E aí eu como no intervalo mesmo, que é 10 horas da manhã e tá ótimo. E aí torno o meu café da manhã, o meu lanche assim da manhã. E eu acho assim muito bom. Acho que ficou melhor dessa forma, porque aí eu consigo fazer minhas coisas com calma antes de sair pra ir pra aula e não preciso ficar comendo, fazendo outra coisa. Nesse momento, tava colocando a jaqueta pra ir pra escola. E assim, gente, é muito ruim quando você passa o dia inteiro em casa, porque, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque o tempo é muito bipolar, tipo, muito mesmo. Você sai de casa com um frio muito grande, assim, e aí chega meio-dia, 1 hora da tarde, o sol tá muito forte, entendeu? Então é muito extremo assim os períodos, então às vezes eu tenho que levar blusa e aí chega um período que nem precisa mais de blusa, tem que ficar carregando na mochila. E ainda bem que eu tenho armário lá na escola, porque aí às vezes eu deixo lá e levo e pego em outro dia, né? Só que mesmo assim eu tenho que ficar carregando peso meio que à toa, entre aspas, né? Porque eu não vou estar usando ele naquele momento. Então isso que é ruim, por isso que é bom eu ter armário, né? Mas nem sempre eu deixo lá, porque aí no outro dia eu também vou ter que levar, e aí às vezes eu tenho que levar outra blusa, porque vai estar frio de manhã, enfim. Aí eu acabo levando para casa mesmo e carregando o peso. E enfim, como vocês estão vendo aí, eu já cheguei na escola e como eu cheguei mais cedo, eu gosto de ficar lendo lá na porta da sala. Ficam umas outras pessoas também lá conversando e tal. E enfim, gosto bastante de chegar mais cedo, não chegar em cima da hora. E vocês, gente? Geralmente na escola vocês chegam em cima da hora ou vocês chegam mais cedo? Eu estou lendo o livro Angústia, do Graciliano Ramos, porque é obrigatório da FUVEST, né? Então eu tô lendo todos os livros que são obrigatórios no momento. Não tô lendo assim nenhum por diversão ou porque eu gosto, nem nada. Mas enfim, até que eu tenho gostado, gente, das histórias. Já tinha entrado na sala. Nesse dia, gente, que é uma terça-feira, eu tenho aula o dia inteiro com o mesmo professor. O dia inteiro não, né? A manhã inteira, que eu fico na escola só de manhã. E é o mesmo professor porque é inglês e português. E as duas aulas são com o mesmo. Então, assim, ninguém aguenta mais, entendeu? Independente, sim, do professor que é, você ficar muito tempo com um professor só é muito ruim, porque, enfim, cansa, né? E tal. Mas as aulas dele passaram bem rápido, porque ele passou exercícios e tudo mais, deixou uns momentos de conversa também, e a gente saiu mais cedo também, né, porque dia de terça-feira eu saio mais cedo da escola, eu saio 11h55 ao invés de meio-dia e 45, por conta de não ter uma aula mesmo. A administração
na parte da manhã, não tem uma aula na terça e na quarta, então a gente sai mais cedo. E, enfim, tivemos as aulas aí com esse mesmo professor a manhã inteira. O professor tinha pedido pra gente analisar uma redação que foi nota máxima, ou uma das notas máximas da FUVEST de uns anos anteriores, e aí eu terminei de analisar, e como eu já tinha terminado antes do tempo, eu fui revisar algumas coisas de biologia, até porque eu tinha faltado em umas aulas anteriores, né, de biologia lá do cursinho, por conta de alguns problemas pessoais, e aí eu tava revisando os conteúdos que tinha na apostila, porque é importante, sabe, para ficar por dentro do assunto na próxima aula. Eu acho muito importante, e sempre que vocês faltarem, eu recomendo, viu, que vocês façam isso, principalmente se vocês estiverem em época de vestibular e tudo mais, porque uma aula você pode perder um conteúdo muito importante, então é muito bom que você faça isso, viu? Gente, olha o pedacinho de bolo da Ana. Como eu falei pra vocês, eu tenho aula o dia inteiro com esse professor, né? E aí eu tive antes do intervalo aula com ele de português. E aí na outra aula foi aula com ele de inglês. E, gente, é incrível como o meu caderno de português e inglês é horrível, juro. É muito feio, é um dos piores cadernos, assim, que eu tenho. Não sei porquê, acho que é porque ele passa muito exercício, assim, do livro e tal. E aí fica muito feio porque fica de lápis e eu não gosto. Mas faz parte, né? Aí já tinha terminado as aulas e eu tava guardando os meus cadernos porque eu não levo eles pro cursinho, eu deixo lá mesmo. Como eu falei pra vocês, eu saio bem mais cedo da escola, eu saio 11h55, então eu tenho um tempão antes de ir pro cursinho, e aí eu aproveitei pra ir numa loja fazer umas compras bem básicas mesmo, gente, coisa assim de beleza, esmalte, coisa assim, pra depois ir pro cursinho, porque eu fiquei com um longo tempo, assim, sabe, entre uma coisa e outra, e eu não ia ir em casa porque não compensava eu ir, então preferi ficar por lá mesmo, perto, sabe, pra depois ir pro cursinho, aí eu passei em algumas lojas. A aula do cursinho começa às 2h40, já tinha começado, as primeiras aulas foram de química, e, gente, juro, química é uma matéria que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, juro, eu já fiz de tudo, e eu já vi aula, eu já vi um monte de videoaula de vários professores diferentes, eu já fiz questão, eu já vi resolução de questão, eu já fiz de tudo, e tem muita coisa que eu não consigo entender, juro, é uma matéria muito difícil, tanto química quanto física, E, enfim, eu faço de tudo. Claro que tem conteúdo que eu entendo, né? Mas tem alguns, assim, que pra mim é impossível, sabe? Eu tenho muita dificuldade mesmo, assim. E eu já fiz até meio que um plantão de dúvidas, já fui em outros horários no cursinho, mas eu não consigo. É incrível. Eu tenho um bloqueio, assim. Me contem aí nos comentários uma matéria que vocês também não conseguem entender, assim. É muito difícil, sabe? Que eu quero muito saber. Esse conteúdo aí foi um dos únicos que eu entendi e eu fiquei muito feliz que eu consegui, juro.
Depois do intervalo, a gente teve aula de linguagens, finalmente, gente. É uma das matérias que eu mais gosto de estudar e é muito boa a sensação de você estudar primeiro uma matéria que você não gosta e depois uma que você gosta, porque você vê a desigualdade, sabe? Da sua opinião, dos seus gostos, do que você gosta e tal. É muito engraçado e eu acho bem legal. E enfim, tive aulas dela, eu anotei nessa ficha mesmo, e aí depois eu fui pra casa, eu nem gravei no ônibus porque tava muito lotado. E aí eu tive aula de inglês, eu tenho aula com um curso, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês do curso, que é simplesmente perfeito, eu tô entendendo muito, já tô no segundo semestre. E aí eu fui tomar um banho, lavei o meu cabelo nesse dia e finalizei. Eu já tinha jantado, como vocês viram aí no vídeo, eu fui fazer algumas questões do Enem e peguei bem leve, sabe, comigo, porque eu tava já muito cansada, eu tinha tido muita aula, né, além de ter tido aula da escola, do cursinho, eu tinha tido aula de inglês também, então geralmente quando eu tenho aula de inglês eu pego mais leve com outras matérias, eu nem estudo muito nesse dia, porque eu já tinha tido o dia inteiro de aula, né, geralmente esse dia é na segunda ou na terça, meu inglês no semestre passado foi na segunda e agora tá sendo na terça-feira, então na terça eu pego mais leve realmente à noite assim, e faço poucas questões, eu geralmente nem faço nada mesmo, só faço a aula, janto e fico descansando mesmo. Então, eu fiz aí umas 5, 6 questões por aí, só pra fazer mesmo, gente, sabe? Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar e, enfim, de afirmar pra mim, que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. É melhor fazer 5 questões do que não fazer nada, sabe? Porque você já treina alguma coisa, do que você não treinar nada. Então, eu acho muito importante. Depois de finalizar todas as questões que eu queria fazer, eu vou corrigir os meus erros. Então, eu coloco direitinho o que eu acertei, o que eu vi ali que eu tô afiada, entre aspas, no assunto. E os assuntos que eu preciso estudar, dar uma estudada a mais, se foi interpretação de texto, se foi alguma falta de atenção que eu tive ali no texto. Geralmente é realmente falta de atenção, gente, porque linguagens é mais isso mesmo que pega, assim, nos textos, sabe? Ou quando são muito parecidas, sabe, as alternativas, você acaba errando, colocando ali errado mesmo, na dúvida entre uma questão e outra. E isso dá uma raivinha, né? Mas, enfim, acontece. E aí, depois, por último do meu dia, eu fui fazer o meu devocional. É um momento ali que eu tenho de paz realmente pra fazer o devocional. Quando eu tô atrasada, eu não consigo fazer de manhã, que foi o que aconteceu nesse dia. Acabei de terminar o meu devocional de hoje. Vou dormir. Inclusive, essa semana eu vou começar os EIAs. Estou muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz meu devocional, vou escovar o dente pra realmente dormir, porque já tá tarde, eu estou cansada. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo. Um beijo, tchau, até o próximo.